A gente vai falar muito da vitória, foi mais do que 3-2, foi de 4-2 do Corinthians para cima do Internacional. O Coronado fez o quarto gol corintiano, os 3 primeiros do Yuri Alberto. Muita coisa de arbitragem também. É claro que isso vai ficar um pouco amenizado por conta da vitória do Corinthians. Se o jogo tivesse terminado empatado, aí ia ficar muito ruim para o Paulo César Zanovelli, o árbitro do jogo. Ia ficar, Plihá? Você acha que vai ficar mesmo assim? Lógico. Mas dá uma melhorada para ele. Em termos de torcida, né? Em termos de repercussão com a torcida, vitória, muitas vezes você pode esquecer, ganhamos, aí tem aquela coisa que precisou fazer, entra já na brincadeira, né? Precisa fazer 6 para valer 4, aquelas coisas todas. Mas a comissão, tudo aí tem... são 3, né? São 3 de Rodrigo Sintra que assinam o relatório. Pega esses 3, fala para eles, obrigado, tal, porque o que vocês estão fazendo está pior do que o que fazia o CNM no ano passado. E Sintra, por favor, dá licença, vamos escolher uma pessoa que possa ser responsável pela nossa arbitragem, porque está horrorosa. O VAR hoje no jogo da Neoquímica Arena, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho do Rio de Janeiro, Paulo César Zanovelli é mineiro. Nossa Lili Nascimento, paulistana da Gema, vai trabalhar pra caramba hoje. Como a Renata Ruel, arregassem as mangas, porque já trabalhou muito, Lili, e ainda a sua noite será longa. Que jogo! Para contar a história desse jogo, para reportar esse jogo, relatar esse jogo, já vai dar um trabalhão danado. Boa noite, Lili! Fala, Plihá, um beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Que jogo mesmo, né? São tantas coisas para se falar sobre essa partida e até o último minuto, muita emoção. Então, o jogo acaba agora, a gente já entra com o fã de esporte para falar sobre essa grande partida, essa grande vitória do Corinthians jogando na estreia do Dorival aqui na Neoquímica. Eu vou tentar ser breve e separar um pouquinho, a começar pelo Yuri Alberto. Ele agora se iguala ao Romero como artilheiro da Neoquímica Arena, 43 gols marcados aqui, então nessa partida ele começou com 40, vai a 43, então ambos são artilheiros da Neoquímica Arena. Ainda teve um gol dele anulado, né, por falta do Mateuzinho, no jogador do Internacional. Memphis Depay é outra história, né? Agora ele tem um total de 25 participações em gols. São 13 assistências e 12 gols marcados desde que ele começou a vestir a camisa do Corinthians. Agora o Igor Coronado tem um detalhe. No jogo da Copa do Brasil, eu estava lá em Novo Horizonte, e aí na coletiva de imprensa o Dorival falou assim: o Igor Coronado, ele vai conquistando o espaço dele, ele vai ter que demonstrar nos treinos, né, que ele merece entrar em campo. Aí, assim, no final do jogo, faz um gol desse, a gente sabe que ele vai acabar conquistando a vaga dele, até porque o Dorival quer rodar o elenco, ter mais opções para o restante da temporada. Como vocês falaram, né, tem muitas polêmicas por conta da arbitragem, mas em relação ao resultado final, é claro que o torcedor sai comemorando muito. E a gente dá destaque também para o Memphis, além das 25 participações em gols no Corinthians, 2 hoje de cabeça, né? No início do jogo ele quase faz um gol de cabeça de cobertura, depois ele teve um outro gol, uma tentativa de gol de cabeça aqui, o Antony acabou fazendo a defesa, foi uma boa atuação do Corinthians, que deixou aquela má impressão lá no Maracanã, aqueles 4-0, então agora consegue reverter essa situação logo na estreia do Dorival, jogando aqui diante de quase 45 mil torcedores, a Fiel sempre representando, né, Plihal? Boa, Lili. Agora faz o seguinte, desce correndo lá para a Zona Mista, porque a gente vai querer escutar os personagens dessa vitória do Corinthians sobre o Internacional. Também teremos a entrevista do Dorival Júnior, pela primeira vez dirigindo o Corinthians em casa e conquistando a sua segunda vitória em 2 jogos, comandando o timão. Eu tinha falado que o Yuri fez 5 para valer em 3, na verdade fez 4 para valer em 3, porque um dos gols anulados foi do Memphis, uma bola que ele pegou de primeira. Um golaço, Memphis também muito bem no jogo, professor. Hoje reclamam tanto que ele não rende contra os grandões. Hoje rendeu. Rendeu e precisou render porque o jogo foi uma parada dura. Polêmicas de arbitragem à parte, um jogo muito movimentado, mais até do que tecnicamente bom, né? Brigado, né? Brigado desde o começo. Primeira vitória do Corinthians contra o Inter desde 2020. E o Dorival percebeu, na verdade ele já sabia que esse é um time que se paga muito mais na frente do que atrás. Os problemas aparecem na defesa, apareceu no primeiro tempo, quando o time toma a virada.
Mas quem tem jogadores como o Yuri Alberto, como o Memphis, como o próprio Romero, enquanto esteve em campo, com uma participação interessante, uma boa movimentação, pode contar com essa possibilidade dos gols. Agora, atrás, o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, foi um desastre. Aquele lado do Hugo, os volantes que dessa vez nem deram tanto espaço para se chutar de longe, mas estavam todos dentro da área, para nada, porque o Internacional, mérito também do Roger, percebeu, mexeu ali o jogo, aquela história de jogar com o Fernando de zagueiro, não estava dando certo. Mas o Zé acha que ele demorou para se ligar. Mas deu tempo no primeiro tempo, né, Zé? É que no segundo tempo o Corinthians se impôs. Teve a expulsão do Bruno Henrique também, vamos lembrar. Isso mudou o panorama da partida. Eu acho que o Roger demorou muito, porque assim, o Dorival coloca o Yuri Alberto em cima do último homem, né, do Fernando. Então o que ele faz? Ele segura o Fernando lá atrás, quando o Corinthians atacava. Então o Fernando era o último homem, segurava os dois zagueiros, ele adiantava, o Carrillo vinha por dentro, o Memphis trabalhava nas costas dos dois volantes, né, o Memphis e o Carrillo por trás, e adiantava os dois laterais. E aí o Inter não conseguia fazer a marcação na saída de bola e sobrava para o Bruno Henrique e para o Thiago Maia fazer a marcação em 4 jogadores. Aí o Corinthians conseguia sair jogando até os 30 minutos, mais ou menos 30, 35, se não me engano. Quando ele coloca o Fernando à frente, aí o time do Corinthians tem dificuldade, porque não entendeu, não estava preparado para o posicionamento do Fernando, tanto que o Fernando participa do segundo gol. Aí ele passa a ser o homem da sobra na frente. Né? O Memphis não acompanha, você tem o Bruno e o Thiago, que eram os dois marcadores dos jogadores do Corinthians. Né? O Carrillo fica aberto, o Romero aberto, mas só que vem por trás o Fernando. E aí ele começa a ditar o ritmo da equipe do Inter. Depois, no segundo tempo, foi um outro jogo. Né? O Corinthians, com a mudança do Hugo com o Bidu sai um pouquinho mais, começou a colocar um pouco mais de pressão, ou dando mais opções pelo lado esquerdo. E aí o Corinthians conseguiu controlar um pouquinho mais o jogo e depois nós tivemos os lances polêmicos que eu vou esperar. Aquece, né? Renata Ruel, aquece que tem muita coisa para você falar no Equipe F de hoje. Uma pergunta fácil agora para o nosso coach Paulo Silas. Qual mudança do intervalo foi mais determinante para o que aconteceu no segundo tempo? A entrada do Bidu no lugar do Hugo ou a saída do Alan Patrick para a entrada do Oscar Romero no Internacional? Plia, você está lendo o meu pensamento. Estava pensando justamente nisso agora. 2 situações, né? A saída do Hugo, sim, não estava bem. Assim como o miolo de zaga do Corinthians não está bem, Mateuzinho está bem do lado direito. O goleiro está muito bem, mas o miolo da zaga e o lado esquerdo, o Angileri, poupado, né? Porque estava com uma sobrecarga, sei lá o quê. Agora, do outro lado, eu acho que 2 lances que determinaram essa derrota e essa vitória para o Corinthians. Não só a saída do Alan Patrick, como a expulsão do Bruno Henrique. Sim. Porque o Inter, ele sofre as mesmas consequências do Atlético Nacional de Medellín no jogo da Libertadores. E até por conta do resultado do Inter contra o Nacional do Uruguai, perdendo de 3-0, empata 3-3. O próximo jogo do Inter na Libertadores é lá na Colômbia. Quinta-feira contra o Atlético Nacional. Então, um grupo também, que está muito pegado. Talvez a saída do Alan Patrick seja devido a essa movimentação na tabela inesperada pelo Inter. Estava encaminhada a classificação com a vitória sobre o Atlético Nacional Medellín 3-0 e o jogo contra o Nacional do Uruguai era meio que dado uma vitória, não precisava ser 3-0, mas uma vitória. E aí o Corinthians, que não é bobo nem nada, se aproveitou dessas 2 situações, continuou atacando. Diferentemente do que vinha fazendo nos últimos jogos, aperta no primeiro tempo e depois no segundo tempo vai caindo. Não, agora foi o contrário. Tudo bem, tinha superioridade numérica, mas jogou muito, muito bem e o ataque funcionou, principalmente o Memphis e o Yuri Alberto. Acho que... E a facilidade, né, a facilidade que o Carrillo pegava essa bola aberta e fazia os cruzamentos, porque tanto o Bernabé como também o Luiz Otávio, que entrou, eles não conseguiam tirar essa marcação ou fazer uma marcação para evitar o cruzamento. E o Carrillo toda hora, aquele cruzamentozinho ali que, né, uma vez tirando, outra vez cortando a bola. O Coronado, Zé, parece que faz o gol, a gente não viu ainda o 4º gol, que o Memphis poderia ter feito. Você quer ver? Para você e para mais ninguém. Para você, Paulo. O Memphis teve, só que o Memphis teve na meia-lua para fazer isso aí. É verdade. E chutou a bola em cima do goleiro. Ele acho que não tinha visto, né? Na hora que ele domina, ele olha a bola e ele na hora que finaliza. Ele não viu. Mas ele teria que ter visto, né, Zé? Porque ele é o craque, né? Cara, tem umas coisas no futebol, né? O Zé estava falando, o Corinthians surpreendido com o Fernando mais avançado.
tem direito de se surpreender, uma vez que ele não é zagueiro, que ele é volante. O natural dele é jogar ali. Mas eu acho que o Dorival preparou essa equipe, especialmente com essa movimentação, porque quando o Corinthians não consegue fazer a marcação-pressão, né, o Corinthians espera o Inter no campo dele, faz dois, ele coloca o Memphis e o Yuri Alberto para marcar os 3 zagueiros. E aí o Fernando fica como zagueiro. Quando o Roger começa a entender que, peraí, o Fernando nós estamos perdendo um homem no meio campo e ele adianta, o Corinthians não, eu acho que o Dorival não preparou, não que não preparou essa equipe, mas eu acho que os jogadores em campo demoraram para entender em termos de posicionamento. Isso aí é frações de segundos, talvez você mude uma bola ou outra, né? Aí quando eles perceberam, o Fernando já estava participando o tempo todo, tanto que fez o gol. Aí depois acabou, já foi acho que foi 35, né, o segundo gol, né? 35, 36, alguma coisa assim. Em 4 minutos o Inter vira. Em 4 minutos, foram os 4 minutos que aí o Corinthians acerta, porque o Corinthians começa a subir mais a marcação e aí não deixa o Inter sair jogando. Mas deu tempo, porque antes do Inter empatar, o Hugo Souza já tinha trabalhado bastante. Sim. Eu tinha feito 3 defesas importantes, acho até que ele falha num dos gols do Inter. No segundo gol, ele sai, aquela bola é dele. Ele tem 2 metros de altura. Mas ele tentou alcançar, não alcançou. Né? Uma vez que saiu, mas ele estava praticamente na linha dele. A bola foi cruzada ali, alta, ele tentou. É complicado, porque ele tentou alcançar e não alcançou. O que o cara vai fazer? Ele e os 2 que estavam do lado dele, do lado esquerdo dele. O Hugo não teve. O outro Hugo, Xará, lateral esquerdo, não teve a leitura. A saída do Hugo foi fundamental para o Corinthians reagir também. É que o Hugo goleiro estava atrás do Hugo. Quem não fechou foi o Romero. O Romero que não fechou a jogada, porque o Romero ficou olhando a bola e esqueceu do Aguirre que estava em casa. Para o esporte, vamos agora ouvir Dorival Júnior, direto da Neoquímica Arena, o técnico do Corinthians. 2 jogos, 2 vitórias, começou com o pé direito. O técnico corintiano. Fala, Dorival. Foi justamente mantemos a organização da equipe. E com essa organização, mesmo que com um atacante a mais, buscando pressionar a todo instante, retomando bolas, criando muitas oportunidades, nós fizemos o resultado praticamente nos minutos finais. Então, eu acho que valeu pela insistência, pela dedicação, pela garra de uma equipe que não abaixou a cabeça, não esmoreceu, não se desequilibrou ao longo dos 90 minutos e mereceu um resultado muito importante. Dorival aqui mesmo, Emanuel Araújo, Globo Esporte. Eu vou perguntar fora da tática e sim da pessoa física, de alguém que já veio aqui 12 vezes na Arena e pela primeira vez vem como um técnico do Corinthians. Então, eu queria que você contasse essa nova história que você está criando, desde aquela saída do túnel ali até o apito final, enfim, o que passou na sua cabeça, quais foram as sensações, emoções desse momento, dessa estreia em casa? Eu acho que só mesmo quem está vivendo aqui dentro pode mensurar tudo que representa. Sempre foi muito difícil jogar aqui. Eu nunca escondi isso. Vim com várias equipes e sempre jogos trabalhosos e muito complicados. Mas hoje você ter esse torcedor ao seu lado você viver tudo aquilo que eu enfrentei e que para mim foi marcante na minha carreira, porque tivemos alguns resultados muito importantes aqui dentro, mas sempre construídos com muito trabalho, com muita dedicação, justamente porque nós jogávamos não só contra uma equipe, a equipe do Corinthians, mas acima de tudo contra o seu torcedor, que faz a diferença em qualquer canto do Brasil. Eu acho que para mim é uma satisfação e eu espero viver momentos importantes aqui dentro. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Agora, entrando na ordem tática do jogo, uma das alterações que você fez na formação que chamou a atenção, na escalação da equipe, foi que, diante da ausência do Angileri, você optou pelo Hugo, na lateral esquerda, olhando os trabalhos recentes, sobretudo do Ramon Dias, isso é uma quebra de hierarquia em relação ao que vinha sendo utilizado. Nas ausências do Angileri, o Bidu era o escolhido. O que justificou essa entrada do Hugo de início de jogo e também o que motivou a saída dele no intervalo? Obrigado. Característica. Nós queríamos um jogador um pouco mais fixo, sendo teoricamente um terceiro homem de marcação.
e as características do Hugo batiam muito com isso. Fez 2 treinos ali muito bons, nos passou uma confiança importante e nós ainda conhecemos muito pouco de cada atleta. Mas eu acho que foi uma escolha para um momento necessário da partida. O que eu quero é que não desacreditemos desse garoto, que ele continue trabalhando, vai voltar a ter uma oportunidade, podem ter certeza disso, até porque eu quero contar com todos aqueles que estão no grupo e eu faço questão que todos estejam em totais condições brigando pelas suas posições. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita também, um pouquinho atrás, Marco Belo, Rádio Transamérica. Com 2 gols anulados, é normal do ser humano dar uma desanimada, né, dar uma paralisada, e às vezes acontece com os times de futebol, até com 1 gol apenas. E o Corinthians continua atacando. Isso demonstra um bom lado psicológico dos atletas. Eu queria saber o que tem do treinador nisso, da motivação que vem de fora, ou isso vem dos próprios jogadores da equipe. Obrigado. Eu acho que tem um pouco de cada coisa. Primeiro é você acreditar naquilo que está sendo desenvolvido, realizado. Quando eu aqui cheguei, eu falei para eles que, independente do que acontecesse dentro de uma partida, nós não poderíamos perder o principal, a organização de uma equipe. Quando você perde uma organização, você acaba comprometendo seu resultado, quer seja ele positivo naquele momento ou não. Nós tivemos 7, 8 minutos de um desequilíbrio, o que quase nos tira aí o brilhantismo do trabalho que vinha sendo realizado. Eu acho que a equipe teve paciência, continuou postada em campo, continuou trabalhando com os movimentos que foram executados. O primeiro gol foi uma jogada muito bonita, típica daquilo que nós pedimos. Nós pontuamos algumas coisas a eles, essas jogadas foram repetidas à exaustão, e nós conseguimos aí mais 2 gols justamente em jogadas da mesma forma, pontuadas, mostradas e treinadas nesse pouco tempo que nós tivemos. Eu acho que eles perceberam a força que tem sempre, não se desequilibraram, se fortaleceram como grupo, como equipe. Eu acho que foi um resultado importante para esse momento. Eu espero que mantenhamos os pés no chão e busquemos aí melhores resultados à frente. Dorival, boa noite, aqui do seu lado direito. A gente sabe, acompanhando o seu trabalho, que você gosta de definir uma equipe base e fazer poucas trocas em um time titular. Você está chegando agora, começando o seu trabalho, conhecendo um pouco mais o elenco, alguns jogadores com nível físico um pouco diferentes, como o Andileri ficou fora hoje. Você acredita que até essa pausa para o Mundial você vai conseguir estabelecer uma equipe base, ou pelo menos um setor que você já tem um pouco mais de noção, ou na volta, após o Mundial, os jogadores já vão estar mais ou menos todos ali no mesmo nível para você? Eu quero tentar explicar uma coisa que já vem acontecendo há anos no futebol brasileiro. É muito difícil você manter regularidade, você manter a mesma postura jogando a cada 2 dias e meio. E é isso que tem acontecido com todos nós. Não só a equipe do Corinthians. Todas as equipes do futebol brasileiro vêm tendo esse tipo de problema. Ou você expõe o jogador a uma possível lesão, repetindo a todo momento. O que nós estamos tentando não é preservar, não é só colocar em campo a equipe que esteja fisicamente em condições. Nós fizemos o jogo na quinta-feira, na quarta-feira, viajamos a madrugada toda, chegamos aqui em São Paulo entre 5h30 e 6 horas, permanecemos no centro de treinamento, treinamos, fizeram um recall e liberamos na sequência. Com apenas 2 dias e meio, nós estaríamos em campo de novo. Não teríamos como colocar aqueles que atuaram. Até colocaríamos. Correríamos um risco muito grande. Fatalmente, num segundo momento da partida, nós já teríamos muitas dificuldades. Então, daqui para frente, nós vamos ter que fazer isso com frequência. Comprometendo talvez uma formação inicial, mas são jogadores muitos com um nível que se aproximam. É evidente que em algumas funções não temos ainda
jogadores que talvez estejam na mesma condição, mas nós estamos buscando, deixando todos eles cientes daquilo que nós estamos aplicando, mostrando, treinando, trabalhando, e mesmo com todas as alterações, o time manteve a postura, manteve o equilíbrio, a organização, e conseguimos um ótimo resultado. Então, eu acho que esse é o caminho que nós queremos. Por isso que, habitualmente, aí faremos alterações. Dorival aqui. Essa sequência de jogos que todo mundo acaba todos os times acabam passando, é uma carnificina mesmo. O Celso estava falando agora, o Corinthians já fez 30 jogos na temporada. A gente está no dia 3 de maio. Hoje é 31. 31 jogos. Quer dizer, se a gente começasse a contar do dia 1º de janeiro, não aconteceu isso, porque os times tiveram ali uma mínima pré-temporada, seria uma partida a cada 4 dias, praticamente. Agora, vento que sopra do sul, sopra do norte também, né? Porque, por exemplo, a substituição do Alan Patrick, que era o melhor jogador do adversário dele, feita no intervalo, também se dá por conta disso.